Sim, Carlos, como que o senhor avalia, né, essa situação global e também esses discursos pré-COP30? Porque são diversos discursos, diversas propostas, mas a importância, como o John acabou de mencionar, é que saia de fato do papel. A preocupação que nós temos é que o mundo ele se coloque dentro de uma métrica realista com relação às mudanças climáticas. A primeira questão é o que se trata do mercado de carbono, que os impactos climáticos eles levam a tonelada de carbono a um valor 10 vezes maior do que a que se pratica no mercado. Pois isso leva as medidas de compensação a serem muito insuficientes, está completamente insuficientes, um décimo do valor. Tá? Por outro lado, o Brasil se apresenta numa situação dividida, em que ele defende florestas e, ao mesmo tempo, o Brasil acaba de aprovar a exploração de 10 bilhões de barris, né, na região da Foz do Amazonas. Quer dizer, essa contradição demonstra que a posição política brasileira ela traz uma situação de antagonismo. Né? Você não tem um caráter consolidado da política nacional. Né? Como foi dito, nós temos aí a aprovação de carvão mineral ainda, de combustíveis fósseis ainda trabalhando fortemente no nosso país, na contramão daquilo que se prega para a conferência. Né? O Antônio Guterres, das Nações Unidas, ele, felizmente, ele encara o perfil das Nações Unidas no sentido da autoridade moral que deveria ter para pleitear, né, uma métrica correta, não só de mitigação, mas também dos meios de adaptação possíveis. Com relação às florestas, né, tropicais, ao fundo, isso é necessário, é um incentivo de que essas florestas se mantenham em pé, é um incentivo não só para as florestas da América do Sul, né, do Brasil, essa região equatorial, continental que o Brasil tem, mas também do Congo e da Indonésia. Então, isso é importante, porque você vai ter uma manutenção do sequestro de carbono. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que o Brasil, na contabilidade desse ano, teve um aumento de 4% do desmatamento da Amazônia com relação ao ano passado. Quer dizer, a gente não está numa posição assim tão confortável também. Né? Nós estamos falando de um número elevadíssimo de 72 campos de futebol por hora sendo desmatados agora. Né? É um número astronômico a devastação da Amazônia. Então, o que a gente espera, né, é que essa conferência ela seja plasmada na realidade dos fatos, da ciência e do comprometimento para livrar o mundo de um cenário difícil de 2,5 graus em curto espaço de tempo. Nem é para 2100, né? O que se prevê, de acordo com as últimas constatações dos cientistas, é isso para praticamente 2050, 2060. Isso seria um desastre para a humanidade, né? Então, nós estamos aqui como espectadores desse acordo que deve sair, ele deve ter fundos para recompor o que foi devastado de florestas, deve manter florestas em pé, deve diminuir a emissão de gases de efeito estufa, e essa é a grande proposta. Ele deve providenciar recursos para que os países em desenvolvimento tenham possibilidade de trilhar o caminho da sustentabilidade e também de suportar os impactos ambientais das mudanças climáticas. Então, esse é um momento decisivo e de extrema importância, não só para o Brasil, né, para a humanidade. Carlos, eu queria então aproveitar a sua resposta para te fazer uma outra pergunta. O senhor acredita que o mercado internacional, especialmente os grandes emissores, né, está pronto para esse tipo de iniciativa, como o senhor disse bem aí, esse caminho da sustentabilidade? Olha, nós temos um problema hoje que é o quadro geopolítico global. Tá? Nós temos um descompasso do cenário geopolítico, nós temos o governo norte-americano com Donald Trump reiniciando, retomando experiências nucleares para fins bélicos. Né? Isso gera um estado de instabilidade que nos lança para uma situação distante da paz. E a paz, ela é absolutamente necessária para você ir à mesa de negociações livre
das questões domésticas, né, de manter a autonomia do país em termos de energia, de manter o poderio militar de defesa. Então, um mundo conturbado, ele impede os países todos de terem o foco naquilo que é prioritário para a humanidade, que é a resposta adequada às mudanças climáticas, não é? Então, nós precisamos urgentemente desse estado de paz no mundo que nos permita que haja uma atenção realmente voltada para as questões fundamentais. Eu acho que esse é um momento geopolítico difícil, né? Principalmente com a ascendência do negacionismo em muitos países aí, estimulado pela indústria de fósseis, né? Pela indústria do petróleo, etc.